Bom, pessoal, então vamos lá. Faz uns 2 anos mais ou menos, eu recebi uma proposta para trabalhar na França, em uma empresa de Portugal, e aí eles passaram um teste para nós fazermos, né? Teve um, um amigo meu que ele também fez esse mesmo teste, ele não percebeu que tinha uma pegadinha numa das peças, né? Eu vou fazer uma das peças aqui para vocês verem. Eu acabei gerando um relatório e com o software eu até o cliente ficou o entrevistador ficou surpreso com algumas informações que o SolidWorks me deu ali, né? Então ele queria que eu avaliasse a factibilidade, né? Se era factível, né? Em português, em Portugal, aí, é, a moldabilidade do produto, né? Então, o que que eu avaliei aqui? No caso, eu fiz uma linha de fechamento lá no caso, né? Vou mostrar o relatório. E fiz algumas análises aqui de, de ângulo de saída, né? Então, por exemplo, aqui, esses produtos que vêm de montadora, normalmente, eles vêm com a origem da peça bem longe, quer ver? Ó? Normalmente, essa origem aqui da peça, se a gente puder observar, ela ela está lá entre os eixos do carro, né? Entre o eixo dianteiro do carro. Então, quando você monta um monte de peça aqui, você acaba montando o carro. Eu já consegui montar uma parte de um painel de um Fox uma vez. Tanto eu recebi arquivos lá, eu consegui montar. E aí você vai vendo que as peças vão se encaixando, porque a origem da peça é longe lá, né? Então, no caso aqui, o que que aconteceu? Você vai falar, mas a peça está torta em relação aos planos frontais e tal. Às vezes sim, porque a origem dela, a peça está baseada no carro, então ela vai estar inclinada, né? Vai ter uma peça que está um pouco inclinada, o painel vai estar inclinado, o eixo de extração do produto não vai ser a mesma orientação da referência da peça, né? Então, você pega aqui, ó, aqui poderia ser o eixo Z, olha lá, tá no eixo Y. E se a gente for pegar aqui, nem vai estar, não vai estar nem alinhado, né? Então, onde que seria um ponto para a gente pegar legal aqui para poder avaliar qual que era o ângulo de saída dessa peça? Essas torres. Normalmente essas torres aqui vão estar alinhadas. Vamos fazer um teste. Ou essa daqui, ó. Então nós vamos avaliar o ângulo de saída. Eu vou colocar aqui zero. E aí eu consigo enxergar. Olha lá. Dependendo se você pega uma face inclinada, você vai ver que a peça não está moldando, mas você não definiu qual que é o eixo de extração do seu produto. Então você tem que descobrir. Vai estar o projetista de produto ele vai te orientar, ele vai fazer a peça, vai vir da montadora, a não ser que às vezes tenha algum errinho, tá? Mas em geral vai te dar alguma face de referência para você descobrir. Senão você vai ter que gerar algum plano de referência para você fazer suas análises e definir qual que é o eixo de extração do molde, ou reposicionar essa peça no ângulo. Ah, você quer reposicionar no ângulo no plano XY e fazer essa orientação. Nesse caso aqui, por experiência, a gente já sabe que vai ser numa torre. Então você vai ver, ó, não tem ângulo de saída negativo aqui. Ó, onde que tem ângulo negativo? Nesses dog houses aqui, que chama casinha de cachorro, né? E esses clipes aqui, né? Então você vai ter neles. Então eu já por experiência já sei que ali vai ter que ter algum sistema de para poder ser moldado. Então aqui tem um negativo também, tá vendo? Como é que vai sair isso daqui? Ela vai ficar presa na peça, então teria que ter uma pinça. A gente vai falar isso mais para frente. Ou no caso, uma gaveta, né? Que algumas regiões, como você não consegue colocar gaveta aqui nessa região, você tem que colocar uma pinça, que nós vamos explicar, né? Ó, aqui está aparecendo vermelha, mas quando eu passo em cima, ela está mostrando zero. Então ela está paralela, ela está sem ângulo de saída. Ó, está sem ângulo de saída. É o ideal? Não. Ó, meio grau de saída nessas nervurinhas aqui, tá legal. Então você fazer essas análises aqui para mostrar se eu colocar aqui meio grau, ela já vai me mostrar quais são as faces que eu preciso dar ângulo de saída, tá vendo? Então aqui está paralelo, que o ideal é que fosse alterado, que tivesse um ângulo de saída nessas faces, entendeu? Para ficar melhor, né? Para ficar mais fácil. Ó, tá vendo essas regiões aqui, ó? Tá mostrando que é necessário colocar.
um ângulo de saída nessas regiões. Do outro lado tem a mesma forma. Se eu inverter aqui, ela vai inverter a cor. Então aqui vai virar positivo e o outro lado negativo. Então você vê que ela está totalmente moldável aqui com essa análise de ângulo de saída, beleza? Uma outra análise aqui, isso aqui é meio que um bônus, tá, galera? Uma outra análise que é importante se fazer é usar aqui a análise de rebaixo. O SolidWorks tem essa. Eu selecionei a face, selecionei a peça, ela já me mandou quais são as regiões que eu precisaria ter um precisaria ter ou gaveta ou uma pinça, né? Ela já me mostrou lá, tá vendo? Olha lá, rebaixo ocluso está em vermelho, rebaixo na direção 2, rebaixo na direção 1, rebaixo abrangente, nenhum rebaixo. Então você consegue avaliar, olha lá, aqui teria que ter uma pinça nesse sentido aqui. Aqui também teria que ter uma pinça nesse sentido aqui. Aí eu questionei pro cara lá, né? Poderia inverter esses clipes, porque se ele vai entrar num furo para fazer um clipe, ele poderia estar no mesmo alinhamento dessa pinça. Eu já faria as duas coisas no mesmo sentido, entendeu? Que nem essa daqui, ó. Essa daqui está na mesma orientação. Ele até cortou, essa foi a pegadinha aqui, ele rotacionou isso. Ele poderia ter deixado ela rotacionada para esse sentido. Então a pinça, como essa, tá vendo? Um clipe aqui. O clipe no mesmo sentido dessa pinça. Então numa pinça só você já faz tudo. Você já consegue fazer toda, ou essa, tá vendo? No mesmo sentido você já faz a orientação. E aqui também teria que ter uma pinça aqui. Então, esses são alguns recursos que o SolidWorks te fornece. E depois análise de, de linha de partição também que você pode estar fazendo, né? No caso aqui, como que eu tratei com ele na época, né? Eu fiz um relatório, gerei algumas vistas, aí fiz análise de ângulo de saída, análise de espessura, para ver se a espessura estava constante. O produto tem que ter a espessura constante. As nervuras eu verifiquei se elas não estavam maiores do que, ou com a mesma espessura da espessura geral da peça, porque isso aí pode ocasionar chupagem, né? Regiões com elementos móveis eu defini para ele onde que precisaria e o perfil do fechamento. Então lá, o produto apresenta ângulo de saída em todas as nervuras, favorecendo a extração do produto. Ok. A análise de espessura. Eu fiz a análise de espessura, que também tem ali no SolidWorks. A espessura geral é 2,5 e as outras regiões ali. Então eu identifiquei para ele aqui, o produto tem espessura geral de 2,5 e as nervuras têm, em geral, 40% da espessura abaixo da faixa indicada entre meio a 2/3 da espessura. Porém, pode ser preenchida por ter 1 milímetro. Os limites permissíveis são 1,65 a 1,25 nas espessuras das nervuras para que não deixe página, no caso, né? Então eu fiz o meu relatório aqui. Análise de rebaixos, eu fiz aquela análise que eu mostrei para vocês. Falei, o produto tem 13 regiões que necessitam extração com elementos móveis, sendo 9 lifters e 4 gavetas. Aí fiz uma cavidade para ele, e falei, regiões com elementos móveis. Eu fiz o fechamento. A gaveta da matriz deve ser acionada antes da abertura do molde, para não existir marcas que prejudiquem o aspecto visual da peça. Caso possa haver marcas de fechamento na superfície externa do produto, esta gaveta poderá ser colocada na parte inferior. Ele falou, existem 3 clipes que estão na direção de extração perpendicular ao eixo de extração dos lifters. Se os clipes forem montados em furos, podemos rotacionar 90 graus os clipes para poder alinhar no mesmo sentido de movimento do lifter, eliminando assim 3 gavetas desnecessárias que ficariam alojadas no macho, dificultando usinagem, ajuste e manutenção. Perfil do fechamento. E aí a conclusão, né? Verificar a possibilidade de aumentar a espessura das nervuras e favorecer o fluxo de material. Na atual condição é possível o preenchimento, mas o limite da espessura geral, sem que haja rechupe, é de 1,65 a 1,25. Verificar a possibilidade de alteração no eixo de extração de 3 clipes alinhando no mesmo eixo de extração dos doghouses em que estão anexados, simplificando o molde e eliminando 3 gavetas desnecessárias. Então, galera, é isso. Se esforcem, porque pode aparecer às vezes uma oportunidade dessa daí. Nesse teste eu passei no teste em francês lá no idioma com a entrevista em francês. Porém, eu teria que ficar 1 ano longe da minha família. E aí foi o que pesou. Para quem é solteiro, tem muita vaga também em Portugal. Depois, quando
Às vezes o pessoal se destacando, a gente consegue indicar para alguns aí, e às vezes, quem sabe vocês passando algum teste com o pessoal lá, dá para mudar